Literatura em Movimento. A partir de agora, o nosso encontro de literatura aqui no programa Movimento Cultural. Nós temos o prazer e a alegria de receber agora o nosso querido Sidney Nicéias. Alô, Sidney! Fala, meu querido Marcelo. Como diz um amigo meu, com prazer é mais caro, viu? Que prazer estar com você aqui, rapaz. Que beleza, rapaz. O Sidney tem uma história na nossa literatura. Ele também é escritor, mas tem uma história fantástica de lançamento de outros livros, né? De acompanhar todo o nosso movimento literário, não só pernambucano, como brasileiro. Aliás, Sidney, estamos vibrando novamente porque passamos 2 anos no período da pandemia, né, que acabou afetando diretamente o mercado editorial, questão das feiras, né, Bienal. Foi um período difícil, né, Sidney? Muito difícil, Marcelo. Os fazedores de cultura foram extremamente prejudicados no período, independente da área na cultura onde você militava, trabalhava, houve uma baixa em tudo, quer dizer, os eventos, a convivência humana, que é a base das relações culturais, né, parou, então não tinha como fazer nada, então muita live, né, muita coisa, pouca gente conseguindo monetizar isso, realmente pouca gente, só quem tinha milhões de seguidores aí, um número muito grande de seguidores, ainda conseguia fazer alguma coisa, mas foi um período muito duro. E eu tenho assim uma alegria muito grande, né, junto com o pessoal da companhia de eventos, que eu presido a ideação, que correaliza a Bienal de Pernambuco, e a gente teve uma ousadia muito grande, e Rogério Robalém é um cara, ele sai peitando tudo, e ele disse, olha, vamos fazer o primeiro grande evento literário do Brasil pós-pandemia. E ainda em 2021 a gente conseguiu realizar uma Bienal, o pessoal vindo de São Paulo, do Rio, tentando entender como é que a gente tinha conseguido botar aquela estrutura toda para funcionar em plena pandemia ainda, né, a gente com o centro de testagem do governo do estado dentro do pavilhão, com aquele fumacê, que eu não lembro o nome daquilo ali, que purificava, né, e evitava que o vírus pudesse proliferar. Então, assim, foi um desafio monstro, cara, e a gente acabou fazendo uma Bienal assim, inesquecível, e abrindo de vez as portas do mercado, porque a gente teve que reconquistar esse mercado, muita desconfiança, né, de vir aqui para o Nordeste do Brasil, vir para Pernambuco, saindo do eixo Sul-Sudeste, as grandes editoras, enfim, tendo que apostar de novo, e a gente conseguiu quebrar esse muro, nessa resistência. Então, assim, foi um período muito duro e ensina a gente, né, Marcelo? Toda a dificuldade serve de mola para a gente se reinventar. Agora, não tem sido fácil. Né? A gente ainda não superou, a cultura ainda não superou a pandemia e a falta de política cultural da gestão anterior federal. Infelizmente, a gente teve muito problema com o governo federal. Todos os fazedores de cultura, porque houve uma demonização da arte e da cultura do Brasil, e isso é um negócio perigoso, que não pode acontecer nunca. Então a gente ainda sofre muitos efeitos, mas independente de quem me escuta ou vê aqui pela internet ter seu lado político, a gente tem que investir em educação, tem que investir em cultura. Não é à toa que a gente está numa sociedade tão violenta, né, Marcelo? Tão desarmônica. E isso bebe lá na raiz. A gente está falando de educação, de cultura, do desporto, da ausência dessas atividades lúdicas que humanizam, né, que elevam a gente, né, Marcelo? Nosso problema é bem estrutural, e Sidney conhece como ninguém isso aí. O Sidney é um grande intelectual, gente, é escritor, tem 5 obras. O grande é porque eu tenho 1,80 m, né, Marcelo? Você diz que eu sou um grande, cara. Esse texto é meu amigo, esse texto é meu. São 5 obras ainda aqui, vai aumentar ou já houve aumento? Eu sei que vem uma por aí, vai, né? Vai aumentar. Na verdade, Marcelo, eu com 5 livros publicados, entrei numa aventura maravilhosa, muito desafiadora, que foi a biografia, né, que é esse livro que a gente está lançando agora na própria Bienal, né? Já tem data, posso adiantar aqui para você, dia 8 de outubro, às 17 horas, lá no pavilhão do Centro de Convenções. 8 de outubro. A gente vai estar 8 de outubro, já aguardo você lá também, aqui todo mundo que nos vê e nos ouve. Rapaz, eu já vou pedir a chefia para dar uma olhada já nessa escala do dia 8 de outubro. Tem horário já, Sidney? Tem horário já, não? Horário já tem? Ainda não, né? Quando tiver, a gente vai brigar, viu? Eu vou brigar por você. Vou dizer, não, libere Marcelão, não pode não. Não, eu digo o seu horário lá do lançamento.
Já tem um horário ou ainda vai? 17 horas. Ah, 17 horas. 5 da tarde. O Sidney é criador e editor do blog Tesão Literário, é colunista de literatura também em rádios, preside a ideação co-realizadora da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, ele falou agora há pouco, professor universitário, relações públicas com MBA em gestão de pessoas, pós-graduado. E aí tinha aqui no meu texto graduando, mas aí eu já fechei, que você que já terminou e já chutou pra frente. Terminei, tá faltando um diploma ainda, mas terminei. Boa. Escrita criativa e titular da própria assessoria de comunicação, a Sidney Nicéias Comunicação Integrada. E de vez em quando ele dorme. De vez em quando. De vez em quando. E agora que eu tô com o Gaelzinho tem 4 meses, meu Gael. irmão. Pense que pra dormir tá bronca. Parabéns, papai Sidney, parabéns. Gordinho lindo, velho, um gordinho lindo. Super legal. Então, essa experiência toda, viu, Marcelo? Sim. Eu com 5 livros publicados, aí veio esse desafio da biografia. Sim. Eu recebi uma ligação de Dona Lourdes Alencar, que é uma senhora que mora aqui no Recife, ela dizendo, olha, me indicaram você vai escrever minha história. E eu estava para lançar o 5º livro. Eu estava negociando com a editora e eu digo, olha, eu vou lá tomar um café com ela. Ela me convidou, venha tomar um café comigo. Então eu digo, eu vou para dizer não, infelizmente, ver se indica alguém. E aí, cara, quando eu chego lá, ela faz um breve resumo da vida dela, dizendo o seguinte, que é mais ou menos o breve resumo que eu venho usando para tocar as pessoas, né? Sim. Ela disse, meu filho, eu fui violentada pelo meu próprio pai dos 7 aos 12 anos de idade e hoje eu tenho 13 filhos, 10 adotivos. Velho. Puxa vida. Tirei todos eles da miséria, de situações de muita vulnerabilidade e estou aqui para contar minha história. Ela disse, eu quando estava grávida do meu primeiro filho, eu encontrei Frei Damião numa casa de família, uma família muito rica, que sempre ajudou muito ela. Sim. E ela pediu para se confessar com ele. Entendi. E ele disse a ela, tire o peso do mundo das suas costas. Né? Um dia você ainda vai lançar um livro com sua história. Veja só, isso em 73. Olha só, velho. E ela passou a vida inteira dela com o sonho realmente de publicar a história dela em livro, e aí foi bater no meu colo. Quando ela disse isso, eu digo, lasquei-me, né? Vou ter que pegar esse projeto. Não tem como recusar. Minha primeira não ficção, um desafio absurdo. Sim. E foram 7 anos e meio sem publicar, mergulhado realmente nesse projeto. A gente está lançando agora o primeiro volume da biografia, ele vai sair em 2 volumes. Sim. Não deu para a gente reunir tudo numa primeira tiragem. Uhum. Então a gente lança o primeiro volume agora em outubro na Bienal e no ano que vem a gente lança o 2º volume. Agora, a gente não para de escrever, né, Marcelo? Então, nesse meio do caminho, eu escrevi um livro infantil. Eu estou tentando ver se consigo lançar na Bienal também, né? Puxa vida. E tem um livro de contos que acho que já está terminado e ele vai passar por um processo de burilamento, mas enfim, está feito. E um romance que eu vou reescrever. Então, Sim. assim, isso aí já vai para 9 e 10 fácil. Poxa, aí é o seguinte, Sidney, hoje você é editora também, porque eu vejo você trabalhando com outros títulos, com outros autores também, né? Inevitavelmente, Marcelo, assim, eu acabo sendo muito procurado por autores, por pessoas que estão querendo, às vezes, publicar o primeiro livro, Sim. querendo uma mentoria, ou querendo, de fato, publicar um livro. Com o blog também, essa procura aumentou. E aí eu já vinha criando um braço cultural na assessoria de comunicação para que a gente pudesse desenvolver uns trabalhos na área de cultura, especialmente na literatura, que é a minha praia. Então, assim, naturalmente a coisa foi acontecendo e a gente vem publicando alguns autores. A Mangue Editora, inclusive a biografia vai sair com o selo da Mangue também. Mangue. Mangue Editora, eu e Carlos Sierra, nosso querido poeta colombiano, Sim. que hoje está morando em Caruaru, um cara fantástico. E agora, recentemente, nós convocamos o querido Ricardo Mituti, nosso amigo jornalista lá de São Paulo. Mituti está entrando com a gente agora também na editora para a gente ampliar um pouco aí o escopo do trabalho. Que legal. Aproveitando a demanda, né? Porque a demanda está crescendo e eu digo, vamos botar o olho nisso aí e ver o que é que sai, né? Então, verdade. É por isso. Tem uma coisa que eu admiro em vocês, poetas, contistas, que é a questão romancistas, que é a questão da licença poética. Só que você está me falando, né, de uma biografia. Nessa biografia, você também deu para colocar lá a licença poética em algum momento, ou a biografia é real, nua e crua, Sidney? Essa pergunta é maravilhosa, Marcelo, porque eu precisei me reinventar durante esse processo. Eu estava muito preocupado com a verdade dos fatos, porque é uma biografia centrada nos relatos de Dona Lourdes, ou seja, na memória dela, e eu comecei a mergulhar um pouco nisso. Nesse processo, surgiu a oportunidade de fazer a pós em escrita criativa, e eu não titubeei. Eu estava com Maia pequenininha, minha filhinha, hoje está com 4 anos, acho que ela tinha um ano e alguma coisa, e eu
minha mulher ficou arretada, mas eu disse, olha, eu vou fazer, porque eu tenho que entrar nessa pós-graduação. E nessa pós, cara, a gente, de tanto estudar, que eu vivo estudando literatura, até comprei aqui recentemente, eu vivo cercado de livro de Philip Roth aqui, ó, Por que Escrever. Espetacular. Ainda está no plástico, ainda não abri. Então, assim, a gente está o tempo inteiro lendo, procurando aprender um pouquinho mais. Sim. E nessa pós-graduação eu acabei fazendo um TCC, né? O meu TCC foi sobre memória e ficção. Realidade e ficção. Era memória, realidade e ficção na obra Todos os Amores de Lourdes. Eu aproveitei o livro que eu estava escrevendo e usei como mote para a gente entender. Né? E aí foi quando realmente minha cabeça abriu de vez, porque eu tinha uma noção disso, mas quando a gente mergulha e vai investigar, a gente amplia, né, de que a nossa memória, ela usa, às vezes, mais de ficção do que de realidade. Sim. Né? O cérebro precisa economizar energia, então ele vive em função de economizar energia, e uma maneira, na memória, no queixo interno que a gente tem aqui, o que é que a memória, o cérebro faz? Ele pega o fato, ele reduz o tamanho desse fato e ele recheia com outras coisas para que você lembre daquilo um dia. Sim. Né? Então, por exemplo, eu estou conversando contigo aqui, Marcelo, rapaz, há 10 anos, a gente se encontrou no céu, tu estava com a camisa verde, você diz, não, a minha camisa era verde, não era vermelha, da Rádio Jornal, eu digo, não, era verde, a gente vai discutir aqui da cor da camisa. Agora eu lembro do fato, mas não lembro da cor, você não lembra da cor, porque alguma coisa associou diferente. Perfeito. É uma maneira que o cérebro tem, de fato, de economizar. Então, estou simplificando o assunto, né? Mas a gente, quando passa a entender que a memória ela é uma mistura de realidade e ficção, então, para o biógrafo, isso é maravilhoso. Então, eu realmente mudei muito minha maneira de lidar com o texto e com os relatos de Dona Lourdes, quando eu compreendi bem isso. Né? Então, realidade e ficção são uma questão de percepção. E aí a gente brinca muito com isso, inclusive na própria ficção. Você usa, às vezes, tons de coisas que você vivenciou e brinca com aquilo. Então, assim, o livro está trazendo os fatos de fato da vida dela, vou até repetir aí, fatos de fato, ficou estranho. Mas, claro, com um olhar que possa ficar mais atraente para o leitor, de alguma maneira, algo que é acentuado, algo para complementar a cena. Porque às vezes o relato dela é incompleto, ela não lembra de tudo. E aí a gente usa um pouco da ficção para dar aquela tinta ali naquela cena, sem perder o foco no fato. Então, é muito bom de trabalhar com isso. Quando a gente tem essa compreensão, ajuda demais, né? O meu amigo Sidney acabou de mostrar um livro ali, o livraço, é amante dos livros. E aí o seguinte, Sidney, hoje você lê o livro físico que eu vi, mas consegue ler um livro inteiro no PDF, porque tem uma turma lá da nossa geração que eu estou incluso, eu tenho uma séria dificuldade de passar da 10ª página. Somos dois, cara. Pois é. Somos dois. Eu já li, eu acho que eu nunca li não, eu li, eu acho que o romance de Itamar Vieira Júnior. Parabéns, conseguiu. Chegou até o final. No iPad. Consegui, mas com dificuldade, não vou mentir. Eu preciso do livro, eu preciso pegar no livro, eu preciso cheirar o livro. Sem cheirar, isso. A minha memória é muito fotográfica nesse sentido. Então, quando eu estou com papel, muito mais do que a tela, eu consigo fixar melhor. E sabe o que é curioso, Marcelo? Saiu uma pesquisa recentemente mostrando isso. Que quando você lê o impresso, a mente consegue segurar mais as informações do que quando você lê pela tela. Isso é uma pesquisa interessante. Não vi. Vou pesquisar. Não lembro qual foi a universidade, não foi no Brasil, foi fora. E é muito interessante a gente pensar nisso, né? Porque existe uma razão, talvez, porque o livro, por exemplo, o e-book no Brasil nunca decolou. Existe um mercado para ele, mas não é tão grande quanto é o do livro impresso. Então, eu uma vez estava num debate, até aí na Rádio Jornal, na época que Wagner Gomes estava aí. Sim. E aí tinha um convidado dizendo, rapaz, a minha netinha, eu dei um dia desse um gibi da Mônica para ela passou o dedo, minha netinha tem 2 anos, passou o dedo, né, acostumado com a tela. E eu disse, cara, isso é curioso, porque eu dou o gibi da Mônica, minha filha ama, né, mas estava com 3 anos na época, eu digo, e ela abre e lê as imagens, porque ela ainda não sabe ler. Sim. Né? Então, a cultura começa dentro de casa. Se você só dá tela para a criança, bicho, ela vai olhar um impresso e vai meter a mão pensando que é uma tela. Se você acostuma também com o analógico a entender que existe uma vida por trás da tela, né? Ou fora da tela, você tem outra resposta. Então, eu acho que a gente tem que beber muito nessa questão da educação em casa, né? Da gente dar exemplo.
Eu tenho tido muita dificuldade de ler, Marcelo, tempo mesmo assim de ler. Sim. Porque eu estou em casa, não consigo fazer direito as coisas, pela demanda do lar, com 2 filhos pequenos. É verdade. Mas sempre que eu posso, eu paro para dar uma lida. Eu estou lendo agora um livro de Leskov, que é uma novela dele, mas estou lendo lento mesmo. Eu sento, leio 2, 3 páginas no máximo, aí passo 3, 4 dias sem pegar, fico louco para ler, aí depois pego, leio de novo. Mas eu tenho lido muito livro infantil, veja que coisa legal, perto do Maia. Eu leio muito com ela. Leio muito Turma da Mônica, estou lendo Pequeno Príncipe com ela, então é o estímulo, né? Que legal. Tá valendo. Você acabou me lembrando de uma. Isso aí não foi uma pesquisa, foi um fato da Unesco. Unesco recomenda proibição de celulares em escolas. Você sabe que eu estou em sala de aula também, e o quanto a gente nota, né, que essas novas gerações, as 2 últimas gerações, muitas, não, óbvio que a gente não pode generalizar, mas muitos meninos e meninas têm a dificuldade de ler e o celular está lá com tudo pronto, no vídeo, já para você ver e está tudo dado. Inclusive, eu aproveitei e fiz a pesquisa na sala de aula, não dá outra. A maioria prefere ver do que ler, prefere assistir. Isso te preocupa do ponto de vista de homem do livro, Sidney? Marcelo, eu tenho uma preocupação, falando como homem do livro, né, você usou essa definição, sim. Preocupa por um lado, né? Por outro, as pessoas acabam lendo muito também no celular. Você é obrigado a ler. Você vai para uma rede social, por mais que você esteja vendo um vídeo, uma coisa, tem uma legenda, tem uma coisa, então as pessoas de alguma maneira estão lendo. Eu acho que o gargalo aí é a leitura de fruição, né? É você de fato pegar um livro de literatura e viajar nele. E aí é muito interessante quando você pega um livro físico e você se desconecta desse mundo virtual, né? E faz o seu cérebro viajar com outros tons, que são muito mais poderosos do que o que a tela vai te proporcionar. Falando um pouco da sala de aula, o que acontece aí, Marcelão, é uma falta de preparo, né, do próprio sistema em preparar o professor para usar as ferramentas, né? Eu acho que deixar a coisa, de repente está todo mundo com o celular dentro da sala de aula, é um terror. Mas se você tem um programa, capacita o professor para que ele saiba usar essa tecnologia dentro da sala de aula, com regramento, com determinações de como isso deve ser feito, eu acho que pode ser um grande auxiliar. Agora, me preocupa muito as pessoas agora, políticos, estarem querendo banir o livro físico, querendo só tudo digital. São Paulo, por exemplo, e aí você perde. Pois é. E que está voltando atrás, inclusive. Você perde aí essa capacidade de trabalhar essa ludicidade, né? Essa desconexão do que está online, né? E esse foco no que você pode fazer de uma maneira diferente do que você faz numa tela, né? Eu acho que é muito preocupante o momento que a gente vive por isso, né? Com a inteligência artificial, quer dizer, eu brinco dizendo que vai todo mundo agora terceirizar a criação. A inteligência artificial não cria, né? Mas você agora não pensa, mas você vai terceirizar o seu pensamento, não é nem a criação, é o pensamento. Então agora, ao invés de eu pensar que caminhos eu vou tomar, eu vou na inteligência artificial procurar para ele me dizer onde é que eu tenho que ir. E ao contrário, você tem que se capacitar para fazer com que aquela IA trabalhe para você. Então, eu quero escrever uma história, Marcelo, preciso fazer uma pesquisa. A inteligência artificial vai me economizar um tempão, mas eu não vou terceirizar o meu pensamento para ela. Né? Então, essa é uma discussão. Eu estou, inclusive, começando a investigar, a mergulhar um pouco nisso, para ver se eu trago a parte da criatividade, que eu sou professor de criatividade também. E para mim interessa muito o papel da inteligência artificial no processo criativo, de como isso pode realmente ser utilizado e a gente parar de terceirizar o pensamento para as máquinas, né? Senão já vai virar um exterminador do futuro aqui, tá lascado. Sidney Nicés, estamos chegando no finalzinho de agosto, aí vem setembro, outubro, novembro e dezembro, esses 4 meses, o que é que dá para se fazer, Sidney? Pois é, meu amigo, veja só, antes de dezembro, eu já queria falar do financiamento coletivo do livro. Você que está me vendo, ouvindo a gente aqui na Rádio Jornal. A gente colocou no ar pelo Kikante, né, que é uma plataforma de financiamento coletivo, Kikante com K, K-I-C-K-A-N-T-E, Kikante. Se você entrar lá e pesquisar Todos os Amores de Lute, você vai ver a página da campanha. Se entrar no meu perfil no Instagram, @SidneyNicés, vocês vão ver lá na bio, tá lá o link. E a gente está tentando justamente arrecadar um valor aí para a gente poder viabilizar o projeto,
Está um pouquinho devagar, mas está crescendo cada vez mais. A gente não tem financiamento nenhum, nem de edital, de nada. É um trabalho feito no peito e na raça. Sim. Então já convido você aí, que está vendo e ouvindo a gente, a dar uma pesquisada aí e contribuir também. E aí até dezembro, Marcelo, primeiro a gente tem Bienal em outubro. Sim. Né? Vamos logo fazer essa propaganda boa aí, que a Bienal esse ano homenageia Josué de Castro, né? O grande sociólogo da fome. Espetacular. Um cara espetacular, né? Em memória. E a homenageada Viva Lia de Itamaracá, que é outra figura extraordinária da nossa cultura. Então, fome de quê é o tema da Bienal? Fome de quê? Que aí vai além da fome de alimento, que todo mundo precisa também se alimentar, mas temos outras fomes urgentes também no Brasil. Sim. Então vai ser um palco muito bom aí para ideias, e a gente espera aí tá lançando Todos os Amores de Lourdes dia 8, e quem sabe o livro infantil Bente e Flor, que é uma historinha muito legal que eu fiz aí em homenagem a meus sobrinhos, a meus filhos, e talvez o livro de contos até o final do ano, vamos ver, né, Marcelo? Mas assim, a gente não para. Tem muito projeto também que a gente está tentando. Vamos né? nessa. A gente está, de fato, tentando aí materializar projetos. Tem a Lei Paulo Gustavo aí saindo. Vamos ver o que é que rola. A gente espera que, de fato, a cultura fique mais viva aí nesses últimos meses do ano. Meu amigo, eu me empolgo em ouvir você falar. Quem sabe a gente programa um chá da tarde daqui para dezembro também e as ideias vão fluir, meu querido Sidney. Vamos embora. Imaginou? Vamos nessa, né? Sidney Licés. Bom demais ter aqui você com a gente. Seja bem-vindo. E quando tiver coisa nova, é só avisar pra gente renovar esse convite, viu, Sidney? Abração, meu irmão. Agradeço demais por a gente estar junto aqui. Você é um cara do meu coração. Tamo junto. Um cara sempre simpático, sempre risonho, sempre aberto. Um amigo meu diria assim, ô Sidney, diria assim, você é um cara altamente mais ou menos. Rapaz, um amigo nosso. Valeu, Sidney. Abração, meu irmão. Beijo no coração. Você também. Valeu. Sucesso. Sidney Licés com a gente. Cabra bom aqui no Movimento Cultural. Todos os Amores de Lourdes.